Causa alguma angústia ou a ideia da morte? A ideia da finitude? Isso. Com certeza. Quando eu era mais jovem, nenhuma. Mas perdi meus pais, perdi uma irmã que morreu jovem, né? Então, essas coisas foram mostrando para mim, olha, a morte é isso aí, hein? É um absurdo. E mesmo recentemente perdi uma das cachorrinhas que eu adorava e foi uma experiência de morte, de luto forte. Sim. Né? Então, não tem como não ter uma relação de angústia com a morte, porque a morte é um escândalo. A morte é. Um escândalo. Ela parece um negócio que não existe, né? É. Que você só saca que existe quando acontece de fato com alguém, com uma... Quando tem nome próprio, né? Isso, e aí você fala, pô, parece que a gente tá numa... Quando você tá num velório, parece que você tá num negócio meio ficcional, assim, sabe? Você fala assim, não acredito que tá acontecendo isso aqui, né? Por causa que a gente nunca espera, né? É sempre uma surpresa, a notícia... Parece que não existe, Parece como que você não existe. disse. É. Eu tive um amigo, quando a gente era moleque, eu devia ter uns 25, 24, ele devia ter uns 23. Ele morreu num acidente de carro, ele estudava psicologia aqui em São Paulo já, e ele morreu num acidente de carro, indo para um congresso de estudantes de psicologia, uma batida. Ele e o colega dele que estava junto com ele no carro. E nós fomos ao velório. Eu já tinha estado em velórios de pessoas mais velhas e tal. Naquele velório, eu entendi a razão do velório. Sim. Porque o velório é um ambiente onde pessoas que necessariamente não se conhecem, mas que conheciam o morto, estão chorando juntas pela morte do morto. Isso faz sentido. Sim. Entendeu? Então, naquele momento eu percebi o que significa. Foi a primeira vez que eu... Opa! Né? Mas ele tinha 23 anos. Quando um jovem de 23 anos morre, é um escândalo. Né? Porque, naturalmente, você espera que pessoas já numa idade avançada morra e tal. Mas um jovem com 23 anos, eu tinha morado em Israel com ele. Era amigo mesmo. Não era um conhecido, como se fala por aí. Né? Alguém com quem eu falava praticamente todo dia. Né? Então, assim, a morte é um escândalo. E principalmente quando você sabe muito bem quem morreu. Uhum. Quando essa pessoa para de fazer parte do seu dia a dia. Quando a cidade que você mora está marcada por lugares que você foi junto. Quando você fez coisas juntos. Né? A morte é um evento biológico. Mas ela, para nós, não é só um evento biológico. Sim. Inclusive com relação a animais, quando a gente está pegado a Sim. eles. Eu já ouvi falar de duas possibilidades muito interessantes, que é assim, quando alguém morre, você nunca mais tem o eco, né? Da questão da resposta dele, né? Sim. Porque você pode até falar com o morto, mas ele não consegue te responder, né? Então você não tem a resposta. E uma outra coisa que você nunca mais vai ter é que com cada pessoa a gente é um. Então, por exemplo, eu sou um aqui com você hoje. Se você não existe mais, aquele Marco que estava com o Pondé deixa de existir. Sim, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Quer dizer, isso é uma experiência que só acontece com você quando você perde alguém que de fato fazia parte da sua vida. Você nunca mais vai ser quem você era com ele. Não vai, porque ele não existe mais. É. É por isso que algumas pessoas dizem que quando morre alguém que você de fato ama, faz parte da tua vida e tal, um pouco de você morre com a pessoa. E isso é fato. É fato. Não é um luto só dele, é um luto de você. É porque parte de você foi embora junto. É. Né? E luto, como dizia o Freud no texto dele, Luto e Melancolia, o luto é uma experiência de tristeza profunda e saudável. Saudável no sentido de que se você perde alguém que de fato fazia sentido para você, se você é normal, você entristece. Sim. Se a sua relação com essa pessoa... Porque às vezes não é que você não é normal ou é normal. Às vezes a sua relação com aquela pessoa não é relação de afeto.
Entende? Isso pode acontecer, inclusive, entre filhos e pais. Às vezes você pode ter muito mais afeto por uma outra pessoa do que pelo seu pai e sua mãe. Depende da história que você teve. Claro. E até não ter afeto pela tua mãe e seu pai. Exatamente. Né? Por todo tipo de rolo que aconteceu no processo, né? Por que dizem que a morte é a única certeza que a gente tem na vida? É comum essa fala, né? Impostos também, os americanos falam, né? Death and taxes. E por que a gente tem dificuldade, mesmo sendo a única certeza? Porque é insuportável. Tem um autor chamado Ernest Becker, um antropólogo, morreu muito jovem, acho que com 40 anos, 41, alguma coisa assim. Não, 49 anos ele morreu. Escreveu um livro chamado Negação da Morte, que eu recomendo. Tem em português. Denial of Death, no original. Quem lê em inglês é mais fácil, porque em português deve estar raro de achar, mas tem 2 traduções em português. Uma mais antiga e uma mais recente. A mais recente é pela Record. Negação da Morte. O nome dele é Ernest Becker. Esse livro, Negação da Morte, ele usa psicanálise no livro. Ele fala que, e usa darwinismo também, que era importante na formação dele. Ele fala que a gente reprime o desespero com a morte, psicanaliticamente falando, sabe? A repressão. Sim. Reprime o afeto desesperador, mas a ideia permanece na consciência. Tá. Mas essa dissociação, que é justamente o objeto da repressão, do afeto desesperador da morte e da ideia, é que faz com que você saiba, mas você não sofra. Antes de sofrer com alguém que você ama e perdeu. Né? Que você... É isso que faz com que a gente tenha a impressão que sabe, mas não sabe. Não lembra disso no dia a dia. E aí ele junta isso com o darwinismo e ele diz que provavelmente isso é uma herança adaptada. Os que não conseguiram fazer essa dissociação morreram deprimidos, melancólicos, ou conseguiram enfrentar a vida. Entendeu? Ele casa psicanálise com darwinismo, o Ernest Becker. É muito original esse livro. Ganhou o prêmio Pulitzer, mas quem recebeu foi a mulher, porque ele tinha morrido. Interessante. Mas a gente não... É uma surpresa sempre, né? A ideia cristã eu acho bonita, que é de que o ser humano não foi feito para a morte, né? Ah, sim. Esse é o grande barato do cristianismo. Como religião que pegou. Esse. Por isso que a ressurreição de Cristo é a pedra-chave do cristianismo como religião. Sim. É ela. Exato. Porque se ele venceu a morte, a gente também pode vencer. Isso vem do judaísmo, né? Mas o judaísmo não, digamos assim, não aprofundou isso daí. Não se apropriou. Não se apropriou dessa ideia. Então, mas os judeus acreditam, os religiosos, que no dia do juízo final as pessoas vão ressuscitar com seus corpos. Por isso que Jesus Cristo manda Tomé botar a mão na chaga dele. Para provar que ele não era um espírito qualquer. Ele ressuscitou com o corpo. Sim. Como os judeus acreditavam que ia acontecer. Né? E sem a ressurreição, o cristianismo não tinha vingado. Não. A ressurreição é a grande marca do... A ideia é que você vai sobreviver à morte. Sim. É o que todos nós sonhamos. Né? Exato. Mas sobreviver bem, né? Sim. O inferno é uma sobrevivência meio mal, assim, deu ruim. Muito mal. Muito mal. Esse foi um corte do Entrando na Mente Podcast. Eu quero te convidar a assistir esse episódio completo, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. E te convidar também a se inscrever no nosso canal.